Que a paz e a graça seja multiplicada sobre a tua vida. Se você está vendo esse vídeo é porque você recebeu um link ou o Espírito Santo dirigiu você para estar ouvindo essa palavra, vendo esse vídeo aí. Se você foi dirigido pelo Espírito Santo, continue sendo dirigido pelo Espírito Santo. Deixa o teu like, deixa o teu comentário ali, se inscreve no nosso canal e também não esquece de ativar o sininho das notificações, porque sempre que a gente postar uma palavra nova, você vai ser um dos primeiros a ser notificados, amém? Eu sou o pastor Jonathan Rodrigues, eu sou pastor da Igreja Avivamento para os Povos, aqui em Taquara, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Que Deus abençoe a tua vida, amém? Estamos numa série de mensagens onde a gente está falando sobre medo, amém? Sobre não ter medo, sobre avançar, sobre voar mais alto. E eu quero convidar você, queridão, queridona de Deus, a compartilhar essa mensagem, a mandar para mais e mais pessoas nesse momento, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a tua vida. Abre a tua Bíblia, se você quiser, no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo de número 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento, e então aproximaram os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a tua vida. Compartilhe aí esse vídeo com mais e mais pessoas. Chama mais 10 irmãos e amigos aí para assistir essa pregação, porque ainda dá tempo, em nome de Jesus. Amém? Não desista por medo. Não deixe que o medo te paralise, não deixe que o medo te impeça, inclusive, de colocar o propósito de Deus, que Deus propôs para a tua vida, em ação. Não deixe que o medo paralise você, que o medo trave você, impedindo você de cumprir o teu chamado, cumprir o propósito que Deus tem, inclusive, para a tua vida. Por quê? Porque aqui nós vemos uma passagem onde o vento era contrário, aonde havia ondas, havia vento contrário, mas a gente não ignora o fato de que daqui a pouco nas nossas vidas, a gente passa por alguns momentos que são difíceis, alguns momentos que o vento não está a favor, alguns momentos que o vento está contrário, mas uma das coisas que Jesus nos ensina é que Ele nos dá uma palavra, e essa palavra, querido, é que vai nos levar pelos mares, agitados ou não, mas ela vai nos levar pelos mares. Por quê? Porque sempre, querido, atrás de todo mar, na frente de todo mar tem uma terra, e tem uma terra, querido, que pode ser uma terra da promessa, que pode ser um lugar onde Deus, inclusive, pode te abençoar ainda mais. Mas agora, uma das coisas que a gente precisa entender é que a tempestade é um tempo de provação. A tempestade, o mar se levantando, a tempestade se levantando, é um tempo de provação. É um tempo, querido, que Deus está aprimorando a tua fé. É um tempo em que Deus está melhorando a tua fé. É um tempo, querido, que Deus, Ele está o quê? Ele está robustecendo essa fé. Ele está trabalhando para que essa fé seja uma fé forte, uma fé inviolável, uma fé que não deixa, sabe, a dúvida entrar. E aqui os discípulos estavam no meio do mar, eles receberam uma palavra, uma ordem de Jesus, e eles foram. Jesus ficou à parte e ele fica só observando. Mas daqui a pouco ele olha, querido, e ele vê
os discípulos parados no meio do mar, porque o vento é contrário. E aí ele decide que ele vai ir, e ele vai ter com os discípulos por cima das águas, e ele vai andando sobre as águas. Então uma das coisas que é interessante, é uma chave de Deus. Você está comigo aí, dá um glória a Deus. Ei, levanta aí, se você está comigo aí, dá um glória. Ei, querido, vamos nos incendiar nessa tarde em nome de Jesus, amém? Deixa Deus incendiar você. Mas sempre que você está com problema, sempre que você está com desafio, eu quero lembrar você, querido, que Jesus está vendo. Ele estava num alto monte e ele estava vendo os discípulos parados no meio do mar. Então hoje Jesus está sentado à direita de Deus e ele está lá no alto e ele está olhando você, ele está olhando o teu problema, ele está olhando o teu desafio e ele vai vir te socorrer. Amém, querido? Porque todas as vezes que você está em perigo, todas as vezes que você está passando por problema, Jesus está vendo. A gente tem uma falsa ideia, uma falsa impressão de que quando a gente está passando por tribulações, Deus nos abandonou, Deus não está vendo, Deus não está, sabe, Ele não está com a gente, mas é o contrário. Você passa por tribulações, você passa por provas, para quê? Para que a tua fé seja aprimorada, para que a tua fé seja melhorada. Tem um texto, querido, lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 20, no versículo de número 18, eu quero abrir aqui, deixa eu abrir aqui lá no livro de Êxodo, e é uma palavra, querido, que é tremenda, por quê? Porque o povo elegeu alguém, o povo acaba elegendo alguém para ir falar com Deus. Olha só, e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o zunido da buzina e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs de longe. O povo se afasta de Deus quando viu os relâmpagos, quando viu os zunidos, os trovões, ele acaba se afastando de Deus. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Amém? O povo estava em pé de longe, e Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Então a gente nota todo um ambiente que estava pronto para assustar as pessoas. Mas agora o povo assustado pelos trovões, o povo assustado e acuado, sabe, pelo som da buzina, o monte estava fumegando, uma grande escuridão. O povo não quis falar com Deus, o povo se afastou de Deus. Então o objetivo, querido, da prova, o objetivo dos trovões, o objetivo da tempestade, não é que você se afaste de Deus, mas pelo contrário, para que você confie nele, para que você creia que ele está contigo, para que você creia que ele te ama e que ele quer ficar contigo. Então não foi Deus que se afasta do povo, mas o povo é que toma uma decisão de levantar alguém para falar com Deus porque está com medo. Sabe, querido, você tem um destino profético. Jesus não morreu, sabe, para fazer de você, sabe, para você ter uma nova religião, sabe, ou para fazer de você um cristão, não. Ele morre, querido, para fazer de você um filho de Deus. Ele morre, querido, porque ele está projetando, sabe, ele está projetando em você, querido, um novo filho de Deus, alguém que vai entrar no coração de Deus, alguém que vai ser cheio e que vai ser protegido, inclusive, pela natureza de Deus. Então, aqui, querido, era uma prova, e Moisés disse: ei, é uma prova. Tem relâmpago? É claro que tem relâmpago, sabe, o monte está fumegando, sim, tem escuridão, sim, mas quem está lá é o nosso Deus. Aí Moisés até tentou, quem sabe, falar: não, olha só, vocês viram quando Deus abriu o mar, vocês viram quando a água saiu da rocha? Então é o mesmo Deus que lá estava defendendo, que aqui estava matando a sede, que depois mandou o maná. Esse é o mesmo Deus que está querendo falar contigo. Mas o que o povo faz? O povo sempre acaba elegendo alguém. Por quê? Porque é uma situação de conformidade, há um conforto, querido. Quando você está com medo, você manda alguém na frente. Então uma das coisas que Deus está falando contigo nessa tarde é que você não pode mandar ninguém na frente, você precisa começar a contar a tua história. Sabe o que Pedro fez? Pedro, quando ele olha Jesus, e Jesus está vindo sobre as águas, sabe, Jesus é o surfista da Galileia, e ele vem surfando, ele vem andando sobre as águas, todo mundo começa a gritar,
gritar de medo, todo mundo começa a gritar, é um fantasma, a morte veio nos visitar. E inclusive Pedro também estava com medo, mas Pedro ele toma uma decisão, querido, que muda toda a sua história. Ele decide fazer prova com Deus. Ele decide fazer prova com Deus, e quando ele decide fazer prova, ele ouviu a voz. Olha só, escute isso, ele ouve uma voz. Jesus disse: não temas, sou eu. Mas agora, em tão pouco tempo, longe de Jesus, no meio da crise, os discípulos, a maioria dos discípulos já não reconheciam mais a voz do mestre. Então, querido, no meio da crise, no meio da tempestade, no meio dos obstáculos, sabe, tudo isso vem sobre ti para que você esqueça a voz do teu Deus. Por quê? Porque se você esquecer a voz, querido, você não vai reconhecer a palavra. Se você não reconhecer a palavra, você não vai andar sobre essa palavra. Mas o apóstolo Pedro nos ensina, querido, que ouvindo a voz, você pode fazer uma prova. E Pedro faz prova com Jesus. Ele diz assim: se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele ouve a voz dizendo: vem. E aí Pedro desce do barco. Quando o apóstolo Pedro desce do barco, querido, sabe, ele sai dessa condição de ser coadjuvante, sabe, para ser, querido, o ator principal, ou para ser o principal, o principal elo, sabe, entre o Senhor. Então ele pega e ele coloca em ação a palavra, ele desce do barco e ele anda sobre as águas. Primeiro ele ouve uma palavra: não temas, porque sou eu. E aí ele diz: olha, esse não temas eu conheço, então eu vou ir, eu quero ir lá, eu também quero andar sobre as águas. E aí Pedro resolve escrever uma nova história. Por quê, querido? Porque a história, nesse momento com Cristo, aonde você está agora, ela está sendo escrita na tua vida. E é você, querido, que vai decidir se você vai ser o autor, ou se você, querido, vai ser aquele que, sabe, fica à mercê da história. Sabe, você que vai decidir, querido, se você vai ser uma vítima, se você vai ser um fracasso, ou se você vai ser uma vitória, ou se você vai ser um vitorioso em Cristo Jesus. Então Deus, nesses dias, Ele está chamando a nossa atenção, e Ele está dizendo: ei, você pode, querido, contar a tua história, você pode ter algo novo. Como diz em Isaías, na campanha que a gente está fazendo, sabe, eu vou voar mais alto, eu vou chegar mais longe. Por quê? Porque o Senhor é que abastece as minhas forças, Ele é que me dá ânimo, Ele é que me dá força. Então o Senhor te fortalece. Josué capítulo 1, versículo 9 diz assim: não fui eu que te ordenei a você? Sabe, a Nova Tradução vai dizer: não fui eu que ordenei a você ser forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andares. Então aqui, querido, em Josué nós temos uma promessa maravilhosa do que, querido? De que Deus vai estar com a gente. Sabe, você não precisa ter medo, Ele vai estar junto. Você não vai andar sozinho, você não vai estar sozinho, você não está enfrentando esse problema sozinho. Você está sendo vencido agora, porque você não coloca Deus. Então hoje, querido, eu quero te ensinar uma coisa. Eu quero te ensinar a depender de Deus. Eu quero te ensinar, querido, que você pode ser o produtor autoral da tua vida, contando com a tua fé. Como a gente falou, sabe, hoje a gente está vendo a questão, o povo deixou de ser religioso. Houve um momento em que houve uma grande evangelização, o pessoal começou a ser evangelizado, começou a se encher as igrejas, principalmente as pentecostais. E daí o povo começou a ficar religioso. Como assim ficar religioso? Não, eu não venho mais num culto porque eu amo a Deus e porque eu quero ouvir uma palavra boa de Deus. Não, eu venho no culto porque eu preciso cumprir um dever religioso. Então eu vou me sacrificar e eu vou cumprir um dever religioso. E aí por isso a religiosidade. Mas agora o povo, querido, as pessoas deixaram de ser religiosos. Para quê? Para falar sobre a espiritualidade. E a espiritualidade, querido, ela não se envolve a não ser com o mundo espiritual. Por quê? Porque é espiritualidade. Então o mundo físico, no conceito dessas pessoas que têm uma espiritualidade, não é movido pelo espiritual. Pelo contrário, é movido pelo que as pessoas querem fazer. E com isso a gente vê, querido, uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque muitas pessoas recebem coisas de Deus, mas agora elas não atribuem a vitória, o êxito, aquilo que eles conquistaram a Deus, mas
mas atribuem a elas. Por quê? Porque é só uma espiritualidade. E se é só uma espiritualidade, querido, o Espírito, ele pode se manifestar em qualquer lugar. Então ele inclusive tira o endereço, sabe? Jesus, ele quer botar, querido, ele quer colocar em você, ele quer semear em você, querido, uma palavra, sabe, que vai te fazer vencedor sobre todas as coisas, aonde o relativismo, a relatividade não vai ocupar o teu coração. Existe uma verdade absoluta. E sabe qual é essa verdade absoluta? Jesus não te deixa só, ele te ama e ele vai, querido, até o meio do mar, caminhando sobre as águas, mas ele vai, querido, para tirar você de lá. Ele vai, querido, porque ele vai te resgatar. Então Jesus, ele vem nos resgatar. Então ele vem, querido, nos tocar. Então não eleja, não coloque ninguém, querido, na tua frente para falar com Deus. Por quê? Porque Cristo, quando ele morre e ele ressuscita, sabe, ele estabelece um novo tempo. E esse tempo é o novo tempo, querido, de um novo e vivo caminho que nos leva a Deus. Então você pode orar a Deus em casa e Deus vai te ouvir em casa. Você vem e ora na igreja junto com a eclésia, junto com o povo, e Deus vai te ouvir aqui também. Você está no trabalho, você vai orar a Deus e Deus vai ouvir você. Então, sabe, é esse tempo que Jesus estava falando para a mulher samaritana. Chegará o tempo, chegará a hora, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então a gente vai adorar em todo tempo, sem precisar ter substituição. Não, eu estou adorando em casa, então eu não preciso da igreja. Não, eu estou adorando no trabalho, então eu não preciso da igreja. Mas não, em vez disso, eu vou unir a minha adoração da igreja, a adoração de casa, a adoração do trabalho que eu tenho, esses momentos de comunhão com Deus. Para quê, querido? Para me aproximar ainda mais do Senhor, para me aproximar ainda mais de Deus. Então, ei, não temas. Deus fala para Josué: não fui eu que te ordenei. Sabe, ordenar aqui também é no sentido de dar uma ordem. Sabe, tu vai guiar o meu povo, tu vai entrar na terra prometida, tu vai pegar o cajado de Moisés e eu vou ser contigo como eu fui com Moisés. Mas também no sentido de ordenação. Você foi ordenado para isso, você foi preparado para isso. Deus está preparando você. Então não tema as tempestades estão preparando você. Faz parte da tua ordenação, faz parte da tua escolha, meu amigão. Amém? Faz parte da tua escolha. Dá um glória a Deus aí. Ah, pastor, mas eu estou no trabalho agora. Ei, dá um glória a Deus, querido. Deixa todo mundo saber que tu é crente. Ei, não fica se escondendo. Você é luz para o mundo. Você é sal para essa terra. Então hoje nós precisamos entender isso. E nós precisamos colocar ainda mais a nossa fé em ação e caminhar sobre as águas. Pastor, mas eu não vi ninguém falando do barco. Ei, Pedro, vai lá, Pedro, tu vai conseguir. Vai lá, Pedro, tu vai conseguir. Tu vai andar, tu vai chegar em Jesus, tu vai ver se é Jesus para nós descobrir. Não, querido. Acostume-se a depender somente de Deus. Acostume-se a depender somente do Espírito Santo. Por quê, querido? Porque as pessoas naturalmente não vão torcer a favor de você. Quem sabe alguém fala, os que ficaram no barco, olha lá, o Pedro vai se ferrar. Ah, ele vai afogar, ele não sabe nadar muito bem, as ondas tão fortes, o que ele foi fazer, por que ele não ficou aqui dentro do barco? Ei, querido, na hora da tempestade, você precisa sair do barco. Na hora do problema, você precisa sair da zona de conforto. Sabe, você pode fazer mais. Deus está falando comigo durante essa semana sobre eu poder fazer mais. Sabe, sobre eu poder fazer melhor. Aí eu fiquei analisando a minha vida e tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu faço. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu posso fazer melhor, eu posso, sabe, trazer uma palavra diferente, eu posso orar de uma forma diferente, eu posso ser renovado e avivado todos os dias, amém? Eu posso ser incendiado por Deus todos os dias, e você também pode, você também deve ser incendiado por Deus todos os dias. Por quê, querido? Porque a palavra diz que Jesus disse: vem. Ei, querido, esse convite, ele ecoa, sabe, desde os tempos de Jesus até hoje. Até hoje Jesus está dizendo: vem, desce do barco, vem, escreve uma nova história, vem, anda comigo, que você vai, sabe, você vai superar os elementos, você vai superar a física, você vai superar a química, você vai superar a medicina. Ei, o médico disse não, o médico daqui a pouco, sabe o que ele fez? Ele disse para você que a partir de agora
agora o tratamento ele vai ser só para conforto, mas Jesus diz: vem, desce do barco, porque a cura está batendo a tua porta. Eu declaro, eu profetizo sobre a tua vida, que você vai receber cura. Você que está numa cadeira de rodas, eu ordeno agora, levanta e anda. Se você está com câncer, eu ordeno que o câncer saia da tua vida agora, em nome de Jesus. Então é importante, querido, você entender que existem dias difíceis da nossa vida, mas esses dias difíceis é para você continuar caminhando, porque você não está caminhando sozinho. Deus te viu e vai chegar até você. Amém? Ele está chegando. Você não está sozinho. A tempestade não iria matar os discípulos, porque eles ouviram uma ordem: passamos para o outro lado. Agora, você precisa desenvolver uma coragem. Você não pode se apavorar. Aqui é a nova tradução. A tradução da Almeida Corrigida: não pasme, não te assuste. Não fica pasmado, sabe? Não fica parado. Não temas. E daí, querido, quando Pedro realmente decide, ele desce do barco, ele anda sobre as águas, o que acontece? Ele sente a força do vento, e aí ele de novo tem medo. Então quer dizer que ele estava com medo, e escute isso, quer dizer que ele estava com medo dentro do barco. Amém? E aí daqui a pouco ele se enche de coragem, ele ouve a voz de Jesus e ele vai andando. Mas daqui a pouco ele repara, ele olha para o lado e ele vê as ondas grandes, as ondas crescendo. E daqui a pouco ele vê o vento forte, e aí ele tem medo de novo e ele começa a afundar. E aí ele grita. E quando ele grita, Jesus prontamente estende a mão para ele e levanta ele. E diz para ele: homem de pequena fé. Amém? Escute isso, homem de pequena fé. Mas ele andou sobre as águas. Ele creu. Mas agora, por que, querido, que a fé dele foi diminuída? Por quê? Porque ele duvidou. Não deixa a dúvida entrar no teu coração. Pastor, mas eu estou com medo, eu tenho síndrome do pânico, sabe, eu estou com medo nesses dias, sabe, agora está falando do dia 20, o dia 20 vai ser o dia do terror, eles vão matar todo mundo nas escolas. E aí o pessoal está perguntando para mim: pastor, o que o senhor vai fazer? Eu vou treinar os meus filhos, e eu vou estar orando por eles. E é isso que nós devemos fazer, querido. Nós vamos treinar os nossos filhos através da fé, sabe? Nós vamos treinar eles a orar, pedindo o livramento do Senhor. A palavra do Senhor diz que aqueles que têm, o Senhor acampa os seus anjos à volta daqueles que o temem. Então eu ensino meus filhos: ei, temam ao Senhor e peçam que os anjos do Senhor estejam livrando vocês. Então a gente não vai cair, a gente não vai ceder a essa ditadura do medo. Ei, meu irmão, você não é desse mundo. Romanos capítulo 8, versículo de número 15 vai dizer assim, ó: porque não recebeste espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebeste espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai. Então você não recebeu, querido, um espírito de escravidão. Ei, o medo, ele vai escravizar você. O medo é uma coisa muito interessante, que ele é que nem a sanguessuga. Ele nunca perde a sua fome. Ele nunca perde a sua fome. Então o medo só vai aumentar, o medo só vai crescer. Então é por isso que você não pode ceder à escravidão do medo, para outra vez estar em temor. Ei, se você já creu alguma vez na tua vida, se você já sentiu o toque de Deus alguma vez na tua vida, se você já sentiu o amor de Deus, ei, Ele continua te amando. Se você nunca sentiu, eu quero declarar o amor de Deus sobre a tua vida. Amém? E esse amor de Deus é diferente. Esse amor de Deus, ele é o amor ágape, ele é o amor sacrificial. Ele não é um amor erotizado, interesseiro. Ele não é um amor filhos, que é um amor por filhos. Não, ele é um amor sacrificial. Ele dá a vida por você. Deus, ele deu o seu melhor. Ele deu o seu Filho único para que ele seja o unigênito em toda a criação. Então ele deu para você, para que você cresça nele, e assim você não vai perecer. Sabe, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que crê nele, que crê, não pereça. Então eu quero dizer para ti uma coisa: você não vai perecer se você crê e se você colocar a tua fé em ação. Então coloque a tua fé em ação. Largue a escravidão.
Você já recebeu a carta de alforria. A carta de alforria é a cruz de Cristo. Essa é a tua carta de alforria, querido. Ei, toda a cédula que estava, escrita contra você, ela foi rasgada e pregada na cruz. Toda a condenação foi pregada na cruz. Você tem a graça de Deus, o perdão de Deus. E daí você diz assim: pastor, mas eu já desisti por conta do medo. Volta atrás. Porque Deus está exatamente lá onde é que você deixou Ele. O que Moisés diz para o povo? O povo diz: meu Deus, os raios, meu Deus, os trovões, meu Deus, o monte está fumegando. Que Deus é esse? Por quê? Porque Deus espera que a coragem nos impulsione a ir até Ele. A ir até Ele, gente. É claro que a gente está falando de santidade, a gente também está falando de salvação. Há muitas coisas que a gente está falando. Mas eu quero dizer para ti uma coisa: empreenda, querido. Sabe esse negócio que você está pensando, coloque ele em ação. Coloque ele para funcionar. Sabe esse plano que você está pensando e que por medo você não colocou ele em ação? Ei, coloque ele em ação. O Senhor está te chamando para desenvolver uma fé forte. E essa fé forte vai te levar a voar com os campeões. Eu tenho certeza. Creia no Senhor. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para a tua vida. Amém? Eu quero orar por você agora. Se você pode orar comigo, se você pode fechar os teus olhos. Eu quero orar com você. E eu quero que você creia: Deus está junto. Deus está junto. Não temas, eu sou contigo, ele disse para Josué. Ei, Josué, eu sei que o desafio é maior do que você. Eu sei que tudo que você tem na frente é maior do que você. Mas não tenha medo, eu estou contigo, amém? Eu sei, querido, que tudo aquilo que tu está enfrentando é maior do que você pode. Mas não tenha medo, eu sou contigo. Amém, queridos? Se você pode, baixa a tua cabeça, eu quero orar por você. Pai, nós oramos agora. E nós declaramos, Senhor, a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia. Declaramos o teu perdão sobre a vida do meu irmão, da minha irmã agora. Quebra as cadeias, amarras, ataduras, rompe com toda a obra das trevas, toda a obra do diabo é desfeita agora, no poder do nome de Jesus. Senhor, tu és o Deus e tu nos dá espírito de coragem. Então, Senhor, através do teu Espírito Santo, entra agora dentro do coração de cada pessoa e coloca coragem, coloca um ânimo novo, coloca força para essa pessoa vencer todos os obstáculos agora. Senhor, não importa o tamanho do gigante, o Senhor está junto e o Senhor é maior. Então mostra para o meu irmão e a minha irmã, Senhor, esses milagres. Senhor, mostra, Senhor, a cura agora. Eu repreendo toda a enfermidade, porque pelas pisaduras de Cristo você está sarado agora. Receba a cura, receba o teu milagre, receba uma unção que é uma chave que vai abrir porta sobre porta na tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Obrigado por você estar junto até agora. Que Deus te abençoe. Não esqueça, deixa o teu joinha ali. Se inscreve no nosso canal, tá bem? Ative o sininho, compartilhe com mais pessoas essa mensagem. Deixe ali o teu comentário se você foi tocado por Deus. Se você já recebeu um milagre, eu creio que pessoas vão receber milagres através desse